Olá a todos, bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Sim, eu sei que na semana passada nós não tivemos. Eu estava em Miami. Eu estava me divertindo muito, mas agora estamos de volta à realidade. Então, durante a última semana, Caut Investor caiu 3,19%. O S&P caiu apenas 0,5% no acumulado do ano. Já estamos com uma queda de quase 8%, enquanto o S&P ainda está com alta de 0,6%. Já comentamos que isso é possível porque as grandes empresas de tecnologia estão paradas e até em queda. O setor de software está em baixa. Já discutimos essa rotação. Falamos sobre como o SP500 pode ficar estável por um longo período de tempo, até que as grandes empresas de tecnologia, as grandes empresas, comecem a subir. Agora, desde o início da carteira, é claro, ainda estamos superando o mercado e indo muito bem. Ainda estamos com uma alta de 131,78%, enquanto o S&P subiu 38%. No vídeo de hoje, vamos analisar a próxima semana de resultados, pois a temporada de balanços ainda não terminou. Sim, talvez as principais empresas já tenham divulgado seus resultados, mas ainda restam algumas interessantes que divulgarão seus números trimestrais. E depois vou focar em algumas notícias específicas de empresas que aconteceram nos últimos dias. Temos muito para conversar. Então não perca tudo o que vai acontecer neste vídeo. E claro, vamos terminar com um pouco de esportes e entretenimento. Eu também fiz algumas compras nos últimos dias. Faz sentido. Então vamos falar sobre essas movimentações também. Mas primeiro vamos falar sobre a próxima semana de resultados. Na segunda-feira, antes da abertura, consta Berkshire Hathaway, mas os resultados e novas cartas já estão no site deles. Também a Norwegian Cruise Line. Olhando para as companhias de cruzeiros, sempre é um bom indicador para ver se, bem, os fanáticos por cruzeiros ainda estão gastando dinheiro com cruzeiros. Como eu disse, eu estive em Miami, também estive em Fort Lauderdale, e posso te dizer que os cruzeiros, os negócios por lá estão bombando. Após o fechamento do mercado, acredito que Credo é uma empresa cuja ação foi afetada nos últimos 12 meses. A ação ainda dobrou, mas essa ainda é uma empresa muito importante. Todo esse ciclo de expansão da IA. Eu espero que eles apresentem um bom trimestre e até mesmo uma boa projeção. Depois temos Riot, Big Bear e a MongoDB, Plug, Ast Space Mobile e Archer. Além disso, Oster é um desses nomes que eu vi na seção de comentários. Todos esses após o fechamento do mercado? Na terça-feira, acho que para o consumo, a Target é uma das principais, embora a Target tenha sido a que mais ficou para trás, especialmente se compararmos com Walmart, Costco, coisas assim. Best Buy C Limited também antes da abertura, AutoZone, Sport Radar, já falei sobre essa empresa algumas vezes. E depois sobre a marca de calçados, embora hoje em dia eles vendam mais coisas além de apenas sapatos. Após o fechamento, considero a CrowdStrike, grande ação de cibersegurança, algo muito importante. Claro, sabemos que nomes de cibersegurança, nomes de software, todos eles têm sido bastante afetados. CrowdStrike, eu realmente espero que eles apresentem mais um bom trimestre. Isso vai impactar positivamente a Rubrik ou não? Quero dizer, neste momento, quem sabe o que acontece nesse mercado maluco, mas a Rubrik vai divulgar os resultados, acredito, em cerca de 2 semanas. Depois temos o GitLab. GitLab é outro desses nomes de software que foi bastante afetado. Vamos ver se eles ainda conseguem apresentar resultados mais fortes. Na quarta-feira, Abercrombie Fitch, que há cerca de 3 meses divulgou bons resultados, viu suas ações subirem bastante e depois despencarem. Não me lembro se eles já anunciaram os resultados antecipadamente ou não, mas se fizeram isso, pode explicar por que a ação caiu ainda mais. Wix, outra dessas empresas, foi bastante afetada. Base44 é uma empresa que eles adquiriram, todos pensando em programação Vibe e que isso vai dominar o software. Acho que a Wix pode sair vencedora nisso. Eles só precisam mostrar isso nos resultados. Essa é a beleza dessa temporada de resultados. Ou bem, eu digo beleza porque normalmente conseguimos muitas respostas, mas parece que nas últimas semanas, mesmo quando temos boas respostas, as ações simplesmente reagem negativamente. Mas olha, enquanto os resultados do negócio forem bons, se a ação cair no curto prazo, eles veem isso como uma oportunidade de compra. Após o fechamento, uma muito importante na Broadcom. Com base em todos os acordos que vimos das grandes empresas de tecnologia por aí, estou esperando que a Broadcom arrebente de novo. Depois temos Okta, Webull, American Eagle. Também temos uma empresa de computação quântica chamada Riget. Então tudo isso é na quarta-feira após o fechamento. Quinta-feira antes da abertura, temos mais uma grande, eu diria, para o consumidor. Kroger, talvez JD.com também um pouco para o mercado chinês. Victoria's Secret, talvez isso também seja um bom indicador do que está acontecendo aqui na sociedade. Depois, na quinta após o fechamento, teremos a Marvel. Também
Eu não diria que é tão grande quanto a Broadcom, mas ainda assim é um jogador bem relevante em todo esse ecossistema de IA. Costco. Eu estive na Costco na semana passada. Ok, entendi. Eles vendem de tudo a preços muito bons. Sim, é uma loja incrível. Vale a pena pagar 50 vezes o lucro? Provavelmente não. Quanto ao resto, não sei se é tão interessante assim. Omada, Sansara são nomes que já vi aparecer aqui e ali. Na sexta-feira, nenhum nome realmente chama a atenção. Indo para o segmento de portfólio do vídeo e as empresas e posições fora dele. CoreWeave continua igual aqui. Claro, Corev levou uma pancada enorme. Na sexta-feira caiu 18,5%. Na última vez mostrei 9% de lucro, agora estou com 9% de prejuízo CoreWeave. Novamente, não divulgou resultados ou projeções ruins. É só que essa é uma empresa que ainda precisa provar para o mercado que todo esse gasto faz sentido para eles, certo? Isso não é uma Nvidia. Isso não é uma Meta, nem uma Alphabet, nem nada desse tipo, onde eles geram bilhões e bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Não, aqui o capex está aumentando em 2 vezes, na verdade. E por isso o mercado está vendo isso como arriscado. A empresa disse e explicou: olha, o capex está aumentando bastante porque veja o nosso backlog. Nós não estamos aumentando o capex esperando que o nosso backlog aumente. Não, o nosso backlog já aumentou. E é por isso que precisamos gastar mais, para construir mais. Nós esperamos margem XYZ no futuro. Agora o mercado está tipo, sabe de uma coisa? Ok, legal essa história, vamos esperar para ver. Quanto ao Iron, como vocês podem ver, é uma plataforma diferente agora. Sim, eu realmente mudei, coloquei um dinheiro e abri uma conta na Interactive Brokers. Vou explicar em breve o motivo. Para Iron, eu ainda tenho 300 ações aqui e minha média, na verdade, é 23,97. Aqui está mostrando 42,36 porque esse era o preço quando as ações chegaram na minha nova conta na Interactive. O motivo pelo qual eu mudei é por causa das opções. Porque as estratégias na Interactive Brokers são, ou melhor dizendo, há mais opções para estratégias melhores na Interactive do que com o que eu estava usando, que era a K-Trade. Por que isso? Porque como vocês sabem, e eu não escondo, eu tenho duas opções aqui para o PayPal. Uma que expira em junho e outra que expira em janeiro de 2027. E esses são os preços de exercício. Agora, com um pouco de sorte, surgiram alguns rumores de que pode haver alguém interessado em adquirir o PayPal. E isso já fez as ações subirem cerca de 10% em relação às mínimas. Agora, o ponto aqui é, isso também é um agradecimento ao Chris Patel. Ele me enviou uma mensagem sugerindo: considere spreads de alta longos, especialmente este. Dezembro de 2028 comprando opções de compra a 65 e vendendo a 90, por isso que eu tive que mudar para Interactive. No momento ainda tenho essas posições, mas estou disposto a vendê-las com prejuízo e mudar para essa estratégia agora mesmo. O que significa que, se der certo, acho que consigo recuperar minhas perdas e até ganhar algum dinheiro também. Pense agora, com Sofia abaixo de 18, considerar uma posição comprada em 17,5 e vender a 22,5 para maio de 2026 também pode ser uma jogada muito interessante. Mas por enquanto vou focar só na questão do PayPal. Daqui a pouco volto para esse boato de que o PayPal pode ou não ser adquirido. Indo para a carteira em si, Nebius assumiu o primeiro lugar na carteira. Na verdade, Nebius e Alphabet ficaram alternando de posição. Mas não é segredo que eu gosto bastante da Nebius. Ainda vejo isso como uma potencial empresa de 100 bilhões de dólares no futuro. E sim, aproveitei a chamada queda e adicionei ainda mais. Na verdade, adicionei 20 ações então, um aumento de 4,13 a 90,63. Comprei mais 100 ações da SoFi, mais 25% da Robinhood. Isso representa um aumento de 20% nessa posição, e na verdade foi a única coisa que fiz desde, 13 de fevereiro. E esse é o portfólio. Nebius em primeiro lugar, bem próximo do segundo aqui, Alphabet, depois temos a SoFi. Agora, claro, como você sabe, se a SoFi voltar a ficar acima de 20, ela automaticamente volta para o primeiro lugar. Então, o número 4 ainda é a Rocket Lab. Vamos falar sobre a Rocket Lab depois, pois também divulgaram seus números trimestrais. Sim, houve outro atraso em um Neutron. Depois temos a AMD, Micron, ainda estou impressionado com a Micron. De local, eles ainda vão divulgar seus números trimestrais. Acredito que isso deve acontecer em cerca de 10 dias. E sim, ainda gosto dela. Por que eu não aumentei agora? Porque gosto da minha posição. Estou esperando o relatório de resultados. Se subirmos, ótimo.
Se cairmos, por quê? Se for porque o mercado está sendo burro, provavelmente comprarei mais ações. Isso vale para todas as posições. Depois temos Meta, Uber, Rubrik, posição em dinheiro, Oscar, Shift 4. Vou falar sobre a Shift 4 porque sim, como você pode ver, a ação sofreu uma grande queda. Vou explicar. Na verdade, eu já expliquei, mas vou compartilhar o resumo aqui. Vamos falar sobre toda a situação da Netflix com a Warner Bros. Que foi resolvida. Eu gostei muito. Robinhood, Pagaia, ainda, Duolingo aqui, a pior posição de todas. Algumas ações da Nvidia e uma ação da Palantir apenas para fins de acompanhamento. E então, para mim, já que quase todas as empresas que eu tenho aqui já divulgaram seus resultados trimestrais, agora é só esperar até a Micron, da rubrica local, divulgar os resultados e aí a gente ajusta conforme necessário. Mas se tivermos reações exageradas no mercado, não tenho medo de continuar comprando mais ações dessas grandes empresas. Podemos cair mais? Sim, mas olha, a estratégia que eu uso agora, ou que venho usando e tem funcionado muito bem até agora, é comprar grandes empresas a bons preços. Você não está aqui para prever o mercado. Agora, sobre os rumores do PayPal. Então, primeiro surgiram alguns rumores de que uma empresa estaria interessada em comprar o PayPal inteiro. Depois o boato dizia que era a Stripe. Agora, a Stripe é uma empresa privada, mas está avaliada em, não sei exatamente, mais de 100 bilhões de dólares ou algo assim. Quando ouvi os rumores pela primeira vez, fiquei com sentimentos mistos. Sentimentos mistos porque, por um lado, minhas opções, certo? Os preços de exercício são 65 e 70 dólares. Agora, se você me disser que vai pagar 70 dólares ou mais, então tudo bem, acho que está bom. Mas é um prêmio bem grande agora, então acho muito difícil acreditar que esses rumores fazem sentido. Mas por outro lado, onde há fumaça, geralmente há fogo, e já vimos isso várias vezes. Sim, eu sei que também saiu um relatório dizendo que o PayPal não está à venda, etc. Ok, o novo CEO está começando agora. Nós vimos com a Block o que aconteceu quando a empresa anunciou cortes enormes para fins de IA. Isso é besteira. É só uma empresa mal administrada e pouco eficiente. Agora ficará muito mais eficiente. Acho que o mesmo pode ocorrer com o PayPal. Eu acho que o novo CEO, que já conhece o PayPal porque já esteve no conselho, se ele passar um trimestre ou algo assim, e depois anunciar grandes cortes na empresa, acho que vamos ver um grande aumento no preço das ações aqui também. Isso não é ilusão. Isso é realmente o que eu acredito porque o PayPal não precisa. O que é 23, 24 mil funcionários agora. E então o preço das ações vai subir. O valor da empresa vai aumentar? Eles vão pensar em vender a empresa inteira. Bem, se o preço for bom, então talvez sim. Mas eu acho que permanecer como empresa de capital aberto, ou talvez eles mesmos fecharem o capital, é provavelmente o cenário mais provável. A coisa que você precisa entender é que sim, talvez você queira ter uma saída com o PayPal, mas você também não quer que a sua, digamos, aquisição seja super barata. Embora eu não tenha gostado do último trimestre, das projeções e tudo mais, vender o PayPal por 50 dólares por ação agora para outra empresa, pela empresa inteira, é muito barato. Eu disse a mesma coisa sobre a Intel, quando a Intel estava sendo negociada a 20 dólares ou algo assim, perto disso, não fazia sentido nenhum. Claro, as pessoas teriam interesse em comprar por esse preço, mesmo com um pequeno prêmio, porque sabem o que estão adquirindo. Elas estão adquirindo um ativo muito valioso, indo para a Meta e a AMD. Já vi muito pânico e comentários quando acho que a Meta e a Nvidia anunciaram uma nova parceria e acordo. Dizem que a AMD está sendo deixada de lado, ficando para trás e assim por diante. Bem, não demorou muito até que a Meta e a AMD fechassem uma nova parceria, um novo acordo, semelhante ao que vimos entre a AMD e a OpenAI. A Meta está se unindo à AMD para expandir rapidamente a infraestrutura de IA e acelerar o avanço e implantação de modelos avançados de IA. A AMD e a Meta concordaram com uma parceria definitiva de vários anos e várias gerações para implantar até 6 gigawatts de GPUs AMD Instinct. Como parte do acordo para alinhar melhor os interesses estratégicos, a AMD emitiu para a Meta uma garantia baseada em desempenho para até 160 milhões de ações ordinárias da AMD. As garantias serão adquiridas conforme marcos do envio das GPUs Instinct forem atingidos. A primeira parcela será adquirida com o envio inicial de 1 gigawatt e as demais à medida que as compras da Meta chegarem a 6 gigawatts.
A aquisição depende do alcance de certos preços das ações da AMD e do cumprimento de marcos técnicos e comerciais pela Meta. Novamente, o mesmo ocorreu com a OpenAI. Se a AMD estiver ganhando, as ações sobem. Bem, a Meta também estará ganhando, assim como a OpenAI. É uma situação em que todos saem ganhando. Algumas pessoas não gostam disso porque dizem: "Ah, a Nvidia não precisou fazer isso." Bem, como você sabe, a AMD não está na mesma posição que a Nvidia. Mas eu, como acionista aqui, isso significa que, ok, se isso acontecer, minhas ações, minha posição provavelmente vai aumentar significativamente nos próximos anos. Lembra da meta que a AMD nos deu para o lucro por ação, em torno de $20 para os próximos? O que era? 3 a 5 anos mais ou menos? Vamos pensar nos próximos 4 anos, até 2030. Sabe que eu não gosto de usar tudo até 2030? Sabe que eu não gosto de usar todo esse tempo até 2030? É tanto assim? Provavelmente não. Além disso, a Meta, mas nesse caso, com o Google, a Meta assinou um acordo de vários bilhões e vários anos para alugar TPUs do Google para a implantação de modelos de IA. A Meta pode adquirir as TPUs do Google para seu data center até 2027. Isso integra a onda de compras de chips de IA da Meta, que também envolve Nvidia e AMD. O Google está comercializando suas TPUs externamente pela primeira vez, claro, desafiando a Nvidia. Por que o Google faz isso se já tem restrição de fornecimento? Bem, eu acho que se eles estão fazendo isso, significa que podem ganhar bastante dinheiro. Eles também estão expandindo esse novo ecossistema. É uma situação em que todos ganham. Passando para a Shift 4, a Shift 4 divulgou seus números trimestrais na semana passada. Bem, nessa semana, dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo, se for no domingo, é nesta mesma semana. Se for na segunda-feira, então foi na semana passada. Caute Investor, então o que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi o de sempre. O trimestre foi bom. A projeção para o ano, bem, não foi das melhores. Além disso, isso dá um pouco mais de combustível para os vendidos e para os pessimistas. Primeiramente, Shift 4 é uma ação com quase 20% de interesse vendido, então isso não ajuda. Em segundo lugar, é claro, eles fizeram aquela grande aquisição da Global Blue. Atualmente, a Global Blue representa um obstáculo para o negócio devido à aquisição. Eles acham que esse obstáculo vai se tornar neutro, ou até um vento a favor na segunda metade deste ano. O que significa que na segunda metade deste ano devemos começar a ver a verdadeira força central do negócio. O que significa 6 meses de vamos esperar para ver se a administração sabe do que está falando. Enquanto isso, o que você está vendo aqui é que você está dando aos pessimistas e aos vendidos, claro, mais motivos para empurrar as ações ainda mais para baixo. Agora, toda essa questão da dívida aqui, sim, claro, os juros eles têm que pagar. E, portanto, o próprio negócio precisa gerar caixa para que eles não precisem voltar ao mercado e levantar mais dinheiro. Mas o próximo vencimento é, acredito, só em 2033. Então ainda há bastante tempo aqui. Além disso, o negócio principal ainda está indo bem. Só no papel teremos que esperar e observar pelos próximos 6 meses ou algo assim, até que sim, no papel, você veja o retorno sobre o capital investido começar a se recuperar. Você vê os fluxos de caixa puros começarem a se recuperar também? Enquanto isso, eu mantenho a posição. Estou aguardando agora para ver de fato se veremos algumas melhorias. Indo para a Netflix, o fim de toda essa saga da Warner Bros. Acabou. A Paramount entrou, uma oferta superior foi feita. A Netflix teve 4 dias úteis para tomar uma decisão. Não demorou muito para eles dizerem: quer saber? Esquece, está ficando caro demais. Boa sorte Paramount e Warner Bros. Ok, ótimo, porque isso significa que a Netflix agora pode voltar a recomprar suas próprias ações. Ainda é uma ótima empresa. Lembre-se, as ações subiam antes de anunciarem interesse em comprar a Warner Bros. Agora estão mais baixas, na verdade, estavam bem mais baixas. E agora eles podem recomprar mais ações por menos dinheiro. Ainda é um negócio extremamente bem administrado. E eu vou continuar acumulando mais ações. Passando para a Rocket Lab, tivemos uma receita recorde no quarto trimestre, com aumento de 36% ano a ano e umas $602 milhões também com aumento de 38% ano a ano, superando todas as métricas. O backlog aumentou 73%, $685 milhões já estão garantidos para 2026, só com os contratos da SDA. Agora, o ponto negativo aqui é que o Neutron foi adiado novamente para o quarto trimestre de 2026. Eles disseram que o defeito do tanque foi causado por um contratante terceirizado, não por falha de projeto.
Isso, claro, não é o primeiro atraso, então o mercado está começando a ficar um pouco mais cético em relação a isso. Mas tudo bem, se isso lhes der mais tempo para garantir que o primeiro voo seja realmente o melhor possível, que assim seja. Para o primeiro trimestre de 2026, eles preveem aumento de 57% na receita em relação ao ano anterior e o pico dos gastos com P e D do Neutron nesse período. Quanto à aquisição recente, isso faz da Rocket Lab uma fornecedora completa para os programas de satélites Golden Dome da PWSA. Quanto à outra possível aquisição, a da Mineric, esse acordo ainda está em aberto. Sobre os outros anúncios, o acordo com a Black Sky e mais 4 lançamentos de Electron foram assinados, totalizando 17 até agora. A Rocket Lab é a principal parceira de lançamentos da Black Sky para expandir a constelação Gentry. Sobre o novo produto, as matrizes solares de silício, voltadas para centros de dados espaciais, a Rocket Lab busca ser a infraestrutura de energia para dados orbitais. Tendência de centros de dados. Agora sabemos que isso não é algo que vai acontecer amanhã ou no próximo ano, e eu nem acredito que isso vá acontecer antes de 2030. Então isso é ele se posicionando caso isso realmente se torne um grande sucesso e haja muita demanda. Ao menos sabemos que a Rocket Lab estará pronta para isso. Depois, outra aquisição, neste caso a PCL, que traz um fornecedor de 15 anos para dentro da empresa, estabelece o complexo de máquinas de Oakland para aumentar a produção do Electron e apoiar a fabricação do Neutron. Novamente, com a Rocket Lab, não é uma ação barata para comprar. Também não é uma empresa barata para se ter. Mas o potencial de valorização aqui é imenso, imenso. Claro, com esse tipo de empresa e esse tipo de setor, sim, o mercado total endereçável é muito grande. A execução é fundamental. Atrasos, ou neste caso, explosões podem ser custosos. E é por isso que é importante saber que, quando você está segurando ou comprando o Rocket Lab, não é para o próximo mês, o próximo trimestre ou mesmo o próximo ano. Provavelmente é para a próxima década ou mais. Quanto ao pássaro, o pássaro verde que é o Duolingo, eu já cobri esse relatório de resultados em outro vídeo. Mas em resumo, o que aconteceu foi que eles fecharam o 25 e o quarto trimestre. Muito bom, eu diria. Muito bom para essa empresa. O problema é, claro, a orientação para o primeiro trimestre e a orientação para o ano inteiro. Agora, a questão aqui é que as pessoas ainda estão surpresas com o que eles vêm orientando. Eu não estou, porque eles já nos disseram qual vai ser a estratégia. É uma mudança de direção. É uma mudança de direção focada em mais usuários ativos diários. É uma mudança de direção para garantir que o produto seja bom, que agrade e seja usado cada vez mais no dia a dia. Isso também significa monetização, certo? Como empresa, você quer lucrar, principalmente sendo de capital aberto, mas a monetização está ficando em segundo plano. O mercado de ações, os analistas e investidores não gostam disso porque isso coloca risco na execução. E se não der certo? Bem, se não der certo, você acabou de passar de uma empresa que cresce mais de 20% para uma empresa que cresce pouco, em 2 dígitos, e pode acabar não tendo um plano que funcione. Não é bom. Mas se der certo, então, é claro, isso é uma reação exagerada. Porque, como já mostrei antes, e aliás, esses são os objetivos deles, eles estão mirando em 100 milhões de usuários ativos diários até 2028, o dobro dos cerca de 52,7 milhões de hoje. Se der certo, ótimo, porque já sabemos que a estratégia de monetização que eles vinham usando antes está funcionando. E então, se eles conseguirem aumentar o número de usuários ativos diários mais do que as próprias estimativas, que é em torno de 20% ou algo assim, então tudo bem, aí dá certo. Porque no fundo, o que você precisa? Precisa de mais usuários na plataforma. Agora você tem mais usuários. Isso significa que, eventualmente, você vai conseguir monetizar ainda mais usuários, o que significa que você gera mais dinheiro, etc, etc. Então vamos ver. Mas o grande problema agora é essa grande diferença bem aqui. As taxas de crescimento em 2025 e a taxa de crescimento esperada em 2026. Este é o começo do ano. Também há um novo diretor financeiro, o que provavelmente significa que as expectativas estão bem baixas, e isso dá a eles a oportunidade de, bem, mudar de direção, fazer o que for necessário e talvez até superar as expectativas. Vamos ter que esperar para ver. Para mim, novamente, essa é uma que está em espera, então isso deve cobrir as principais notícias da carteira. Rude, enquanto eu achar que o Bitcoin não vai se mexer muito, provavelmente também ficará parado. Embora a volatilidade crie, eu diria, um pequeno vento favorável para uma empresa como a Rude, mesmo que haja outras coisas dentro do negócio que estão indo muito bem.
Agora o sentimento e a narrativa são Bitcoin e mercado de ações em baixa, ambos pouco voláteis. Então, eventualmente isso vai mudar porque não importa em que tipo de ciclo estamos. Ainda vamos ganhar bastante dinheiro. Vamos ter que esperar para ver. Quanto ao resto até agora, vou fazer um vídeo específico sobre isso porque para menores de 18 anos isso é tão óbvio, não faz sentido. E sim, eu sempre fico pensando, e se eu simplesmente cortasse outras posições e colocasse tudo na SoFi? Seria tão ruim assim? Provavelmente não. No que estou pensando? Provavelmente na Pagaia. Sim, é uma das mais novas. Já caiu 44%, mas é uma posição muito pequena aqui. Por que não simplesmente assumir o prejuízo, pegar o dinheiro que sobrou e colocar tudo na SoFi para consolidar lá? É algo que com certeza estou pensando. Indo para o segmento esportivo da semana, estou gravando isso antes do grande jogo, Arsenal contra Chelsea. Não sabemos o que vai acontecer. Para o meu FPL, eu realmente espero um 0 a 0 porque esqueci de mudar meu time, o que significa que Robert Sanchez ainda é meu capitão. Então é isso. Se não for, espero que a gente esmague eles e acabe com as esperanças do Arsenal na Premier League. Desculpe, torcedores do Arsenal, mas vocês não vão ganhar. Depois lideram o Manchester City, Semenil, meu craque no meu FPL, marcou de novo. Depois Bundesliga, Harry Kane simplesmente não consegue parar de marcar gols. Na minha opinião, um dos melhores atacantes do futebol, ponto final. Voltando para a Premier League, o Liverpool venceu o West Ham. Estamos surpresos? Nem tanto. Isso coloca o Liverpool de volta na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões, 5 a 0. O Gueketic marcou um gol e, se não me engano, também deu uma assistência. Se eu me lembro corretamente, Van Dijk continua marcando gols como zagueiro, mas ainda tem um caminho a percorrer para chegar ao nível do JT. Quanto à Liga dos Campeões, teremos mais um confronto entre PSG e Chelsea, Galatasaray, Liverpool e, claro, o tradicional Real Madrid contra Manchester City de todo o ano. Temos Atalanta contra Bayern de Munique, Newcastle contra Barcelona, que pode ser um confronto interessante. Atlético contra Tottenham também pode ser um jogo interessante. Depois temos Balde contra o Sporting. Agora, esse time tem me impressionado muito. No primeiro dia, acredito eu, contra a Inter, Atlético e até mesmo o Manchester City. Atuação insana desse time. E depois temos o Leverkusen contra o Arsenal. Então, essa é a Liga dos Campeões pra gente. Também teremos a Fórmula 1 voltando na próxima semana. Estou muito animado para essa temporada. Só porque eu acho que vão acontecer muitos erros por causa do novo carro, das novas regras, coisas assim. Pode ser muito divertido. Drive to Survive também já está disponível na Netflix. Temos aqui Toto Wolff com um comentário interessante. Você esteve em contato com a equipe do Max? Sim. A chance do Max ir para a Mercedes no próximo ano? Sempre há. Isso foi gravado antes, então sabemos que ele está na Red Bull agora, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Você nunca sabe o que pode acontecer. Quanto ao lado do entretenimento, eu adicionei um livro aqui porque, bem, livros ainda são legais. Novo livro de Bill Gurley, Running Down a Dream. É um livro para pessoas que estão procurando um novo emprego, pessoas que talvez estejam em um emprego no qual não estão felizes. E também para quem está na faculdade, universidade ou talvez no ensino médio, embora eu não saiba quantos do ensino médio assistem a esses vídeos. Mas é um livro muito bom, com muitos exemplos de pessoas bem-sucedidas que mudaram de rumo em suas carreiras. Elas saíram das vendas e viraram donas de restaurantes de sucesso e afins. É um livro muito interessante e bom para pessoas que pensam: ah, eu não posso ser feliz e trabalhar ao mesmo tempo. Não, é possível. A questão é que você precisa se esforçar. Muitos, especialmente a geração mais jovem, acham que as coisas simplesmente caem no colo deles ou que tudo precisa vir do governo. Mas não, se você quer ser feliz e também ter um bom emprego, isso é definitivamente possível. Sempre existe um aspecto de sorte nisso também. Mas como você sabe, com os atletas, eles fazem a própria sorte porque eles também são muito bons. Acredito que, se você tem uma carreira e não está feliz, não deve ter medo de buscar algo diferente. Depois tem o filme no Amazon Prime que eu assisti ontem, Der Tiger, em alemão. Você pode assistir em alemão com legendas em inglês ou dublado. Eu realmente acho que em alemão é muito melhor. E para quem gostou de 1923, 1883 e Yellowstone, o novo programa de TV do Marshall na Paramount vai estrear. Bom, neste domingo. Vamos ver se é tão bom quanto os outros. Minhas expectativas estão bem altas. Então, no geral, é isso pra mim neste vídeo.
Eu acho que há muita oportunidade no mercado para quem não tem medo das manchetes, não tem medo de choques de curto prazo no mercado. Já vimos isso antes. Vai acontecer de novo no futuro? A história nos mostra, na verdade, não só a história, mas as estatísticas e fatos históricos dizem. Quando as ações caem de 10 a 20% em relação às máximas recentes, o retorno médio nos 12 meses seguintes é de mais 34% desde 1926. E então sim, como você pode ver, nos últimos 8 anos vimos choques. Vimos o Nasdaq cair bastante. Embora dessa vez o Nasdaq não tenha caído tanto, alguns setores do mercado, como software e empresas de tecnologia, subiram bastante. Sim, as recuperações nem sempre são em formato de V, mas elas acontecem. E quando elas acontecem, é aí que as pessoas dizem: "Ah, eu deveria ter comprado". Ou então, quando há recuperação, dizem: "Ah, se voltar àquele preço, compro de novo". Mas isso quase nunca acontece. Se uma ação cai de $100 para $70, mas o negócio continua sendo um bom negócio e você me diz que a $70 vai comprar a 60. Bem, quando a ação voltar para 80, 90, você provavelmente vai se arrepender e provavelmente vai dar a mesma desculpa. Ah, vou esperar para ver até talvez ela recuperar para 80 ou 75 ou até recuperar. E adivinha, isso nunca acontece. A ação segue subindo porque o negócio é bom, e a reação foi só um exagero. Mas a maioria já sabe disso, pois são investidores inteligentes. Nós já tivemos várias sessões de terapia nos últimos meses e anos também. Já vimos isso e como tudo pode mudar rápido. Por hoje é só neste vídeo. Espero que estejam tendo um ótimo fim de semana. Vejo vocês todos amanhã. Sim, há muitas coisas acontecendo ao redor do mundo, especialmente no Oriente Médio. Eu acho que o mundo vai ser muito melhor.